Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo Deus, soberano Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Senhor, te agradecemos porque tu és misericordioso, Pai amado. Tu és bondoso, Pai amado. Tu és o único Deus, Deus verdadeiro, Deus que criou a gente, Deus que criou esse mundo, Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há, meu Deus. Tu és aquele que era, que é e há de vir, Pai. Pai, obrigado, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai, que é a tua ira, Senhor. Mas pelo contrário, o Senhor nos deu o teu amor através daquela cruz, meu Deus. Através daquela cruz que teu Filho Jesus Cristo foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ali fomos libertos da escravidão do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque teu Filho sofreu a morte que era nossa, Pai amado. Ele teve o sofrimento que era para nós passar, Senhor. A angústia, Senhor, que era para a gente, meu Deus. Rejeição que era nossa, Pai. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, meu Deus. Obrigado porque os que estão em Ti, hoje Tu vê o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Hoje o Senhor não vê mais condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelas alimentações, Pai, tanto sólida como espiritual, Senhor, porque precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias, Senhor. E alimentamos nosso espírito em comunhão contigo, Pai, lendo a tua palavra, falando contigo, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é o Senhor falando com nós. E a oração é nós falando contigo, meu Deus. Obrigado, Senhor, e que possamos, meu Deus, ter esse diálogo contigo todos os dias da nossa vida. Porque é isso que nos alimenta, Senhor. É isso, Senhor, que nos dá forças para passar, Senhor, pelas tentações, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Cântico dos Cânticos. Capítulo 7, versículo 13. Mas nós vamos ler do versículo 10 ao 13, tá? Que diz assim, a palavra do Senhor. Eu sou do meu amado, e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido,
eu guardei para você todo tipo de frutas, as frutas frescas e as secas. E o devocional diz assim: a esposa deseja dar a Jesus tudo o que produz. Nosso coração tem toda sorte de excelentes frutos, sejam novos e velhos, e são armazenados para o nosso amado. Examinemos os nossos estoques. Nós temos frutos novos. Desejamos sentir nova vida, alegria, gratidão. Desejamos tomar novas decisões e executá-las em novas tarefas. Nosso coração floresce com novas orações e nossa alma se compromete com novos esforços. Mas temos também alguns frutos velhos. Há nosso primeiro amor um fruto seleto, e Jesus se deleita nele. A nossa primeira fé, aquela fé simples, pela qual nada tendo, nos tornamos proprietários de todas as coisas. A nossa primeira alegria do momento em que conhecemos o Senhor, que a revivamos. Temos nossas velhas lembranças das promessas, como Deus tem sido fiel. Na doença, Ele afofou nossa cama. Em águas profundas, quão serenamente Ele nos manteve flutuando. Na fornalha ardente, como Ele nos livrou graciosamente. Realmente, frutos velhos. Temos muitos deles, pois suas misericórdias têm sido mais numerosas do que os cabelos de nossa cabeça. Precisamos nos arrepender de pecados velhos, mas tivemos arrependimentos que Ele colocou em nós, pelos quais choramos até chegarmos à cruz, e descobrimos o mérito de seu sangue. Temos frutos nesta manhã, velhos e novos. Mas a questão é a seguinte: estão todos reservados para Jesus. Verdadeiramente, estes são os melhores cultos em que Jesus é o único alvo da alma. E sua glória, sem qualquer mescla que seja, o fim de todos os nossos esforços. Que nossos muitos frutos sejam reservados apenas para nosso amado. Que os exponhamos quando Ele estiver conosco e nos levantemos diante dos olhos dos homens. Jesus, passaremos a chave na porta de nosso jardim e ninguém entrará para roubar nenhum fruto bom do solo que tu regaste com o teu suor ensanguentado. Nosso fruto será teu, somente teu. Ó Jesus, nosso amado. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 16, que diz assim este salmo. Uma introdução
Diz assim: Deus está sempre comigo. Hino de confiança. Primeiro, fé no poder e na bondade de Deus. Versículos 1 e 2. Segundo, viva na companhia das pessoas que são fiéis a Deus e longe das que são idólatras. Versículos 3 e 4. Terceiro, bênçãos de Deus para o salmista. Versículos 5 e 6. Quarto, gratidão pela presença e proteção de Deus. Versículos 7 e 8. Quinto, Deus livra o salmista da morte e lhe dá felicidade. Versículos 9 a 11. E os salmos iniciam assim. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 16. Salmo 16, título hebraico, referência à introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 16, versículo 2. Senhor, Senhor. O nome Senhor, Javé, aponta para o Deus do povo de Israel. Referência a Salmo 100, versículo 3. Senhor em hebraico é Adon. É um título de honra e quer dizer dono. Referência a Salmo 97, versículo 5 e Salmo 147, versículo 5. Salmo 16, versículo 3. Pessoas que se dedicam a Deus. O texto hebraico traz santos. Referência a Salmo 22, versículo 3. Salmo 16, versículo 4. Outros deuses. Referência
Salmo 96, versículo 5. Ofertas de sangue. Referência, Salmo 106, versículo 28. Salmo 16, versículo 5. És tudo o que tenho. O texto hebraico traz: és a porção da minha herança, propriedade. Na divisão da terra feita por Josué em Canaã, as tribos receberam cada uma a sua parte, menos a de Levi. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 8 e 9. Depois as terras... Desculpa, gente. Depois as terras de cada tribo foram divididas entre as famílias de cada tribo neste texto, que foi neste texto depois as terras de cada tribo foram divididas entre as famílias de cada tribo. Neste texto, foram divididas entre as famílias de cada tribo. Neste texto que foi desmetaforizado, o salmista está dizendo que Deus é tudo que ele tem de melhor na vida. Referência, Salmo 73, versículo 25. E Salmo 142, versículo 5. E Lamentações, capítulo 3, versículo 24. O meu futuro está nas tuas mãos. O texto hebraico traz: tu és o meu cálice. Cálice é aquilo que Deus tem reservado para cada pessoa, isto é, o seu futuro. O texto hebraico foi desmetaforizado, isto é, a figura do cálice foi substituída por aquilo que se quer dizer com ela. Tu diriges a minha vida. O texto hebraico traz: tu sustentas a minha sorte. O sorteio das terras revelava a vontade de Deus para as pessoas. Outro caso de desmetaforização, Salmos 16, versículo 6. Como são boas as bênçãos, como são maravilhosas. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: as linhas caem em lugares deliciosos. A minha herança é linda, referindo-se à terra boa e linda que coube por sorteio a cada família. E aqui isso quer dizer as boas e maravilhosas bênçãos que vêm de Deus para o salmista. Referência, Salmo 61, versículo 5. Salmo 16, versículo 7. Consciência. Isso traduz a palavra rins. Para os judeus, era nesse órgão que ficava a consciência. Ela é a voz interior que nos aprova quando fazemos o bem e nos condena quando fazemos o mal. Referência,
Salmo 7, versículo 9. Salmo 16, versículo 8. Está sempre comigo. Referência: Salmo 23, versículo 4. Ao meu lado direito. Referência: Salmo 110, versículo 5. Salmo 16, versículo 9. Salmo 16, versículo 9. Referência. Salmo 16, versículo 9. Feliz. Referência: Salmo 4, versículo 7. Salmo 16, versículo 10. Não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Referência: Atos, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 3, versículo 35. Os versículos 8 a 11. Como traduzidos na Septuaginta, foram citadas por Pedro no dia do Pentecostes, referindo-se à morte e à ressurreição de Cristo. Referência a Atos, capítulo 2, versículos 25 a 28. A certeza que o salmista tinha de que o poder de Deus o livraria da morte se cumpre na vitória de Cristo sobre a morte. Salmo 16, versículo 11. Caminho que leva à vida. Referências: Salmo 27, versículo 11. Salmo 39, versículo 24. Tua esperança. Referência: Salmo 105, versículo 4. Para sempre. Salmo 41, versículo 12. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo de número 16. Que Deus os abençoe.